Boa noite para você que está assistindo ao vivo, boa noite para você que está assistindo gravado. Então, hoje nós temos uma aula secreta que é muito especial. E olha, hoje é mais do que a live que vocês estão acostumando, porque realmente, aula mesmo. Vocês vão ver o que eu trouxe para a aula de hoje, é realmente uma aula. Porque o assunto hoje é um assunto super interessante, cara. Dominando o voo do seu primeiro aeromodelo, pode ser do seu segundo, terceiro, 20º, porque eu tenho a certeza que muita gente não domina o voo, tá? Mas o que é dominar o voo? É simplesmente pegar o aeromodelo e voar? Não. É saber exatamente aquilo que você está fazendo. É estar com tudo isso no teu subconsciente. Está com tudo isso dentro de você. E estando dentro de você, o que acontece? O seu voo vai ser muito melhor. Por quê? Porque está tudo programado no teu cérebro. E o único jeito disso acontecer, tá, é você ter conhecimento. Você tem o conhecimento e você tem a habilidade prática depois de, quando você for voar direitinho. E com isso, as coisas, se encaixam, e aí o teu voo vai ser sensacional. Isso é uma coisa que eu levo
durante toda a minha vida. Muita gente acha, né, que voar é fazer manobra radical e tal e tal. Não, voar, cara, é coordenar. É fazer aquilo que está suspenso no ar ter um movimento harmonioso, bonito. É assim que funcionam as competições, cara. As competições de acrobacia são assim. Existem competições radicais, é uma outra história, mas a competição de voo mesmo, essa depende muito de habilidade, depende muito de muita coisa que muita gente não sabe, né, na verdade, o que realmente é voar. Então, o principal objetivo dessa live é ensinar você que está participando, gravado ou ao vivo, a entender e executar o seu primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sei lá eu, N voos com segurança, com confiança e com prazer. Então, para isso, a gente começa, então, a nossa aula secreta de hoje, cara, de uma maneira diferente. De uma maneira um pouco mais, eu diria que intelectual. Porque todo mundo associa que o voo ele tem que ser aquela coisa mecânica. Você vai lá, acelera, sobe e tal. Não, na verdade é como eu disse, é uma entrosação de mente e físico. De mente e aquilo que está acontecendo no espaço, no caso, com o nosso aeromodelo. E sempre lembrando uma coisa extremamente importante. O aeromodelo não deve voar para onde quer e do jeito que quer, e você só corrigindo. Não, o aeromodelo tem que voar o que você deseja que ele voe. Então, para isso, a gente precisa conhecer as coisas. Então, cara, é o seguinte, vamos começar a nossa live de hoje. Para você que caiu aqui de paraquedas, que não me conhece, uma boa noite. Para você que já me conhece, sabe que tudo isso que eu estou falando é verdade, é real, que eu trabalho muito em cima disso, tá? Então, uma boa noite para você. Sejam os dois muito bem-vindos. Os dois que eu digo quem pensa de um jeito e quem pensa de outro, né? Porque afinal o grande lance do mundo é a gente ter a compreensão daquilo que a outra pessoa sente e percebe. Então, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um encontro. Cara, eu vou falar especial sobre aeromodelismo, porque o beabá, o comum, você encontra em qualquer lugar. Agora, aqui não, aqui você encontra uma coisa um pouquinho diferente, tá ok? Então, para quem não me conhece, eu tenho mais de 60 anos como aeromodelista atuante, construindo, voando, consertando, ensinando outros aeromodelistas iniciantes. Então, eu tenho muito tempo já de, como é que a gente vai dizer, de casa, né? E, cara, eu já vi, né? Eu já vi aqui no Brasil, praticamente desde o começo, quase desde o começo, o hobby evoluir, tá? E evoluiu assim de uma maneira absurda, né? Para modelos assim extremamente de última geração e tal, aquela coisa linda. Mas as pessoas que voam geralmente vão um pouco mais devagar. É o que acontece no mundo hoje. A tecnologia está lá na frente, mas o ser humano está lá atrás, né? Então, é mais ou menos assim em tudo. Não estou depreciando ninguém aqui, não é isso, tá? Apenas dizendo que eu vi o hobby evoluir de uma maneira brutal, mas não vi as pessoas evoluírem dessa maneira também. Evoluem como os seres humanos que são. Então é assim que funciona. Mas eu tenho sempre que te lembrar de uma coisa muito importante, que às vezes você aí que está assistindo gravado, né, que não está aqui, que não era um modelista, que caiu nessa live, você se inscreveu, porque eu fiz bastante anúncios já e vou continuar fazendo. Então você cai aqui e fala, pô, deixa eu ver o que é isso, né? Será que esse troço aí é para mim? Ó, eu vou dizer uma coisa para você, quero enfatizar isso. Todo mundo pode aprender a voar. Todo mundo pode vir a ser um aeromodelista de verdade, mesmo começando do zero, sem saber absolutamente nada, tá?
Agora, presta atenção, fica calmo, porque ó, hoje não é sobre pilotar igual a um campeão. O objetivo da aula não é esse, não. Nada de saber pilotar igual a um campeão mundial, assim, logo de cara. Não, você pode vir a ser um dia, a gente nunca sabe. Mas sim sobre dar passos seguros para curtir cada segundo lá no campo quando você for com o seu aeromodelo, tá ok? Agora, por que aprender a voar com algum método, com algum conhecimento, né? Algum não, se possível, muito, é fundamental. Bom, então vamos lá. Eu conheci muita gente como essa história que eu vou contar aqui, mas uma pessoa um dia, né? Eu vou contar uma história genérica, mas eu conheci muita gente que a história foi essa. Uma pessoa genérica passou lá no campo de aeromodelismo, viu, ficou encantado e falou: Nossa, eu quero voar esses aviãozinhos aí, né? Primeiro, se falar aviãozinho perto de um aeromodelista fanático, ele vai ficar bravo, mas eu quero voar esse aviãozinho aí. E aí, ele tem dinheiro, ele vai lá, ele compra o modelo pronto, tudo montado e tal, e tem aula, e vai lá tentar voar. Então, enquanto ele está com o instrutor aqui do lado, está tudo certo, tá tudo maravilhoso. Aí, um dia, o instrutor falou: você está na condição de solar já. Aí, o cara pega, sola e tal, e está voando dentro daquilo que ele aprendeu com o instrutor, né? Notem a palavra, aprendeu. Até para isso você tem que aprender. Mas voar com método é mais importante. E eu vou te explicar por quê. Porque eu já vi muita gente voando que teve N horas de aula lá, muitas horas de aula com o instrutor do lado, e quando ele está voando sozinho, de repente, ele se vê numa situação anormal, seja por uma rajada de vento, seja pelo que for, e aí o que aconteceu? Aí era o modelo para baixo, moeu o aeromodelo. E aí o que aconteceu? O cara gastou 5, 10, sei lá, seja lá quantos reais forem, né? 5, 10 mil reais, 3 mil, 2 mil no aeromodelo. E aí o que aconteceu? Ele perdeu tudo ali. E agora? Agora a coisa mais comum que eu vi acontecer é o cara sumir. Ele nunca mais volta no campo. Acontece aqueles que são mais resilientes, mais teimosinhos, né? Teimosos no bom sentido, né? E voltam e aprendem, estudam e vão para frente. Mas a grande maioria das pessoas que fazem isso não volta mais. Querem saber a porcentagem? Algo em torno de 75% a 80% desiste no primeiro voo, porque quebra o aeromodelo no seu primeiro voo. Não no primeiro voo que ele fez com o instrutor. Quando você está com o instrutor, você não quebra o aeromodelo. Por quê? Porque o instrutor, ele te livra de tudo. Mas quando você está sozinho a primeira vez, mesmo que o cara esteja aqui do lado, mas o rádio está na tua mão, não tem mais o cabo, não tem mais nada, e o cara está distraído porque sabe que já te ensinou, aí é a hora que a coisa acontece. E aí, infelizmente, o resultado é esse. Então, eu vou te dar vou fazer uma analogia para você entender. Ó. Aprender a voar sem um método, ou seja, sem ter um conhecimento anterior também, é a mesma coisa que tentar andar de bicicleta na descida sem nunca ter colocado as rodinhas na bicicleta. O que vai acontecer? Cara, vai para o chão, vai se quebrar. Então é isso. Agora, o benefício de você seguir um passo a passo é menos quedas, mais prazer, economia de tempo e de dinheiro. Então, é muito importante a gente entender todos os fundamentos de voo, tá? Eu vou falar aqui os fundamentos de voo para você, mas hoje eu vou pegar um deles, já explico para você já já. E aí eu vou te passar uma aula que eu fiz para passar aqui, tá? Para passar aqui para botar dentro do meu curso. Eu peguei lá do meu curso uma aula específica que é muito importante sobre isso aqui. Então, um dos fundamentos, tem vários fundamentos, mas essa aula eu peguei de um deles. Mas antes disso, vamos conhecer todos os fundamentos. Primeiro, eixos de movimento. O que são isso? O que são, não? O que é isso? Eixos de movimento.